Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Tem um método novo que está chegando aí de pesquisa que pode ser que ele mude completamente toda essa história que a gente está ouvindo desde o início desse ano e que acabou trazendo aí uma crise de saúde e agora uma crise econômica talvez sem precedentes na história da humanidade. E eu estou falando sobre um método de monitorar os problemas de saúde, os problemas da sociedade por meio do esgoto, tá certo, pessoal? E pode ser um método muito mais rápido, eficiente e revelador de coisas aí que estavam em oculto e coisas que talvez as pessoas tenham tido muita dificuldade de tentar desvendar, tá? O pessoal tem estudado muitos dados europeus e norte-americanos, sugerindo cada vez mais que pessoas que estão infectadas com esse novo agente asqueroso aí, quando a pessoa vai ao banheiro, ela libera milhões e talvez bilhões ali dos genomas desse agente, tá? E com a ajuda dessa nova metodologia, né, de olhar o esgoto, os cientistas eles estão conseguindo detectar a presença desse material nas chamadas águas residuais, tá? Isso pode ajudar muito no controle dessa crise horrível aí que a gente está passando, tá certo? Foi publicado um artigo na revista Science of the Total Environment, né, que foi publicado ali pelos cientistas Rolf Howden e Olga Hart, né? Eles são da Universidade Estadual do Arizona. E nesse artigo eles estavam mostrando ali as vantagens, não só práticas, né, mas vantagens financeiras também, econômicas, dessa nova maneira de olhar as questões aí dessas crises de saúde, né, fazendo o que eles chamam de vigilância epidemiológica, tá? Essa técnica, ela permite que sejam monitorados ali esses surtos quase em tempo real, tá? Porque você imagina, testar as pessoas é um negócio que dá trabalho, né? Imagina você pensar como nós poderíamos testar os mais de 200 milhões de habitantes do Brasil. É difícil testar todo esse pessoal, levar todo mundo para fazer consulta, para fazer exame, é complicado. Agora, uma coisa eu garanto para vocês, tá todo mundo indo ao banheiro, né? Tá todo mundo fazendo as suas atividades particulares, né? Que todos nós inevitavelmente precisamos fazer. Obviamente, você pode argumentar que o Brasil ainda tem milhões de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico e tal, que isso poderia facilitar essa avaliação, mas temos aí pelo menos metade dos brasileiros que têm acesso sim, e várias cidades, principalmente as capitais, que têm feito esse tipo de monitoramento dessas águas de resíduo, né? Águas residuais ali do esgoto. Então, é um método que tem ali uma sensibilidade bem elevada e consegue fazer o rastreamento da presença dos fragmentos de DNA desses agentes aí, tá? Isso está se tornando até uma profissão nova, né? Essa estratégia ela se chama de epidemiologia baseada em águas residuais, tá? E já tem aí a atividade ou a profissão do epidemiologista de águas residuais, uma profissão que está aí sendo extremamente relevante nos dias atuais, né? Então envolve fazer o trabalho em cima desse material, fazendo também a transcrição do RNA, passando depois para o DNA, né? Então são técnicas de sequenciamento, tá? Usados para confirmar ali se tem realmente amostras do agente ali circulando, né? Se tem muitas pessoas ali afetadas pelo problema, ele vai aparecer no esgoto. Assim como esse método estava sendo usado para monitorar programas governamentais ali de controle de uso de entorpecentes, né? Porque se o governo faz várias atividades ali e acredita que está reduzindo o número de consumo desse tipo de substância, mas as pesquisas no esgoto mostram que as substâncias ainda aparecem muito, significa que o pessoal não parou de consumir, porque está saindo ali na questão das águas de rejeitos, né? Agora, a grande questão é que esse novo método ele está ajudando a monitorar, e não só monitorar, ele está ajudando a mudar a cronologia dessa crise. O que isso significa?
Esse método de olhar o esgoto, ele está ajudando a mudar o entendimento de onde, como e de que maneira começou esse problema. E isso é muito importante. Se você já assistiu qualquer filme sobre esse negócio de crise de saúde, né, um agente que se espalha pelo mundo, gera uma grande crise global, você sabe que a primeira coisa que eles fazem é procurar a origem, ou o paciente número 1. Então isso está sendo bem interessante aí, porque está desconstruindo muitas coisas que estavam sendo aceitas como fatos consumados. Isso pode mostrar também as forças de poder que estavam por trás ali. Por que eu estou falando isso? Porque a gente começou a ver matérias dizendo que esse agente aí que causou essa crise de saúde mundial já estava circulando nas águas de Barcelona no ano passado, em 2019. Mas não é em dezembro de 2019, não é em novembro de 2019, nem em outubro, nem em setembro. Apareceu nos registros em março de 2019. Vocês têm ideia? Março de 2019. Lá no país de origem apareceu só no final do ano de 2019, mas segundo essa pesquisa, em março de 2019 já estava aparecendo. Eu vou deixar as matérias citadas aqui nesse vídeo de hoje, que eu estou usando como referência, nos comentários aqui. O primeiro comentário fixado lá no topo. Então, todas as matérias para você que tiver curiosidade de pesquisar e quiser mergulhar mais nesse assunto para tentar entender a relevância desse tipo de informação, tá? O que o pessoal fez lá em Barcelona? Analisaram as águas residuais, mostrando que esse agente já estava presente ali muito antes do que o primeiro caso oficialmente documentado aconteceu lá no país do Xi Jinping, né? E é claro que algumas pessoas estão contestando esse fato, dizendo que o método precisa ser mais apurado, que ainda não foram feitas ali análises de pares, né, ou que eles chamam de peer, né, peer review, que é quando os outros cientistas revisam o trabalho. Está tendo um pouquinho de polêmica, mas é a informação que saiu lá de Barcelona, né, mostrando aí que já estava aparecendo lá em março de 2019, tá? E aí, pessoal, quando você começa a pesquisar isso, você vai ver que atletas franceses, né, estão suspeitando de que eles contraíram essa doença no país do Xi Jinping em outubro, tá? Antes de dezembro, quando foi o primeiro caso oficial. Isso porque, e aí fica o grande detalhe dentro dessa discussão, dessa pesquisa, o grande detalhe é que em outubro de 2019 aconteceram os Jogos Mundiais Militares exatamente lá naquela região e naquela cidade lá do Xi Jinping, onde começou oficialmente ali, né, pelo menos nos dados oficiais, o problema. E aí o que aconteceu, né? Vários atletas da delegação francesa, eles disseram ter se sentido mal quando retornaram, né, com sintomas muito similares dessa crise atual, quando eles retornaram lá desses Jogos Mundiais Militares que aconteceram em outubro, tá? Isso foi informado ali pelo jornal Le Parisien. Alguns ali apareceram de forma anônima, né? Foram enviados 281 atletas, tá? Representando a França nesses Jogos Mundiais Militares, e um atleta que não quis se identificar, né? Ele relatou que depois da sua volta teve ali sintomas como febre e dificuldade de respirar e ficou de repouso por 3 dias, tá? É claro que pode ter sido algum outro resfriado normal, mas é uma informação a ser levada em conta, né? E ele disse que descobriu também que muitos dos seus colegas que foram lá para o campeonato também estavam apresentando sintomas semelhantes. Esse fato, né, divulgado pelas redes sociais, acabou chamando atenção para outras declarações que haviam sido feitas antes, por exemplo, pelo atleta de pentatlo moderno, o Elodie Clouvel, que no final de março, né, ele falou para emissora de televisão, a televisão Loire 7, né, que é Loire 7, que ele acreditava também ter sido ali, ter sido contaminado aí com esse agente, né? E aí até o Clouvel
perguntaram para ele se ele estava preocupado, né, de participar das Olimpíadas, Jogos Olímpicos no Japão em 2021. Ele falou que não estava muito preocupado, porque ele acreditava já ter passado por esse problema, né? Já ter tido esse problema, tá? E aí, pessoal, mostrando para vocês que a análise de esgoto mostra que esse agente já estava em circulação no mundo aí antes do que a gente imaginava. E falando desse ponto crucial aí dos Jogos Mundiais Militares acontecidos em outubro, lá no país de Xi Jinping, se você pesquisar, você vai ver ali notícias que começaram a sair no dia 10 de março de 2020, em que diziam que o porta-voz do governo chinês disse que militares dos Estados Unidos podem ter levado esse agente para o país deles, tá? E o nome desse porta-voz é Zhao Lijian, e ele chegou a escrever isso no Twitter, né? Por volta desse dia 10 de março, falando isso, né? Que os Estados Unidos podem ter levado esse agente para o país, né? E ele fez algumas perguntas, né? Perguntando quando o paciente zero começou nos Estados Unidos, né? Quantas pessoas foram afetadas, quais são os nomes e tal. Começou a fazer vários questionamentos, tá? Então, pessoal, essa reflexão, esses estudos do esgoto, mais essa questão dos Jogos Mundiais, mais essa informação aí meio contundente aí trazida por esse porta-voz, mudam a cronologia, talvez, mudam a ideia, né, de onde começou, como é que começou, e trazem aí uma pimenta dentro dos jogos de poder aí que podem estar funcionando nesse momento, né? Porque a narrativa ou a informação oficial, ela está começando a ser contestada aí por pesquisas robustas e dados cada vez mais documentados. E a gente vai perguntando, se não começou lá, começou onde? Se não foi lá, foi onde, como, de que jeito, qual foi o veículo de transmissão, por que ainda não tinha afetado as pessoas, será que o agente sofreu uma mutação, se tornou mais agressivo, é porque as pessoas estavam assintomáticas e tal. E dentro dessa conversa, a gente tem agora uma notícia mais recente que é extremamente interessante e positiva, que agora está começando a se falar muito sobre imunidade cruzada, tá? E essa imunidade cruzada pode ser algo muito positivo aí para que a gente entenda, né, como temos talvez uma boa perspectiva para superar essa crise. Esse fenômeno, né, da imunidade cruzada, ele acontece porque o corpo consegue ter gravado nele uma memória de como se defender de determinados invasores, e ele consegue usar o corpo consegue usar a mesma defesa para invasores semelhantes, porque a gente sabe que esse agente aí, que tem uma família grande de modelos, né, de espécies diferentes, ele atua também, por exemplo, em cães e gatos, né, e tem outros tipos de doenças respiratórias que são causadas por outros agentes dessa mesma família. E pode ser que as pessoas que tenham sido já afetadas por outros semelhantes já tenham uma espécie de defesa natural construída ali no seu corpo com relação a isso. É uma grande possibilidade que isso explique o fato de muitas pessoas tiveram contato com quem estava doente, não pegaram a doença, e também pode explicar a grande quantidade de pessoas que ficaram assintomáticas ou com sintomas leves, tá? Então, o que é interessante, né, é que isso pode ser uma explicação para esse fato, né, um fenômeno, né, fenômeno aí que pode nos ajudar a entender o que está por trás disso tudo aí, tá? A gente, além disso, né, dentro do cenário econômico, temos algumas notícias positivas, né? Começam a sair matérias falando que com a recuperação da bolsa, agora as empresas já estão se empolgando aí em abrir capital, né? Então, nas últimas semanas nós vimos aí esses dados começando a ser consolidados, né? E nesse mês, por exemplo, 2 empresas já conseguiram abrir o capital. A gente teve a empresa Aura Minerals, né, que é uma mineradora de ouro, e uma companhia chamada Ambipar, uma companhia de gestão ambiental, né? Abrir capital é quando a empresa começa a negociar ações na bolsa, né? E esse movimento aí, segundo os analistas, tem uma tendência de crescer muito, tá? Para esse mês,
ainda estão na lista aí para abertura de capital o Grupo Soma, né, que é dono de grifes como Farm, Animale, Maria Filó e por aí vai, e de uma empresa incorporadora, a Riva 9, né? E já para o mês que vem tem mais algumas empresas aí na área de farmácia e tal, e incorporadoras também que estão seguindo essa linha. Então, pessoal, apesar de todo o caos, toda a confusão, temos sim notícias boas, notícias positivas, e pode ser que a gente esteja aí diante de um novo entendimento de onde começou esse problema, como começou e como os interesses particulares ali, as forças geopolíticas possam estar eventualmente envolvidas nisso, tá? Pode ser que essa história comece a mudar muito nos próximos dias e eu não tenho dúvida que isso vai ser explorado, né, nos grandes debates aí que vão começar a se acirrar nas eleições americanas que acontecem dia 3 de novembro. Eu tenho dito para vocês aqui que essas eleições americanas vão dar o que falar ainda, tá? A gente tem que ficar preparado aí para ver muita coisa estranha acontecendo, porque é tradicional já nas vésperas das eleições americanas acontecerem algumas surpresas estranhas, tá? E isso ganhou um nome já há muitos anos chamado October Surprise, ou a surpresa de outubro, e Deus queira que a gente não tenha surpresas dessa magnitude, né? De crise global de saúde, né? De conflitos bélicos dos Estados Unidos com países do Oriente Médio, disputa do preço do petróleo lá, como teve da Rússia com a Arábia Saudita e afetou, né? Deu um baque na economia mundial. Deus queira, tá, pessoal? Então, muitas novidades, coisas boas e muitos mistérios aí sendo revelados, curiosamente, pelo esgoto, tá certo? Então é isso aí, galera. Fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Se você quiser se tornar membro do canal, clica aqui embaixo, primeiro link na descrição do vídeo. Seja membro, você vai ter acesso ao Direto do Bunker, que é um vídeo que a gente solta todo dia à noite aí com estudos bem interessantes, e também vai ter acesso a cursos aqui que eu ofereço exclusivamente para os assinantes do canal, tá bom? Um abraço, galera, excelente domingo, uma ótima semana para todos vocês. Fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Um abraço, valeu!